Dá para apresentação, eu sou você. Beleza, Iago. Agora, pessoal, eu queria chamar o professor Nicolas Trigo, tá? O professor Nicolas, ele está trabalhando no Laboratório Maker, no IF Makers, porém do campus Petrolina, tá? A gente está falando muito do campus Salgueiro, mas isso é um projeto institucional. Nós temos no campus Floresta, Petrolina e Salgueiro. Eu queria chamar o professor Nicolas para falar um pouco de como está o laboratório no campus Petrolina, professor. Obrigado pela disponibilidade, por estar aqui falando com a gente. Olá, boa noite, tudo bom? Como é que tá, Pedro? Tudo jóia? Hoje foi corrido, mas estamos aqui justamente para poder contribuir com esse belo evento. Tenho tentado acompanhar algumas coisas ao longo do dia, mas o dia a dia da gente está difícil. Mas estou vindo aqui para contribuir com esse belo evento, trazer um pouco do que a gente está engateando lá no campus Petrolina, né? Aqui no campus Petrolina. A gente está muito entusiasmados, estamos muito entusiasmados em começar a plantar essa semente, né? Nós somos sementes também, e o nosso grupo, nossa equipe gestora está empolgada em ver o nosso laboratório. Eu estou à frente dessa parte da montagem da estrutura e da parte de testes iniciais dos equipamentos. Os mesmos equipamentos que o Campus Salgueiro, o Campus Floresta recebeu, nós também estamos recebendo, com alguma customização, mas aí o propósito é o mesmo, para trazer a cultura maker para dentro da nossa instituição, convidando a sociedade para dentro e levando essa cultura para fora, né? Seria possível eu compartilhar a tela? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui, compartilhar. Compartilhar a tela. Vamos lá. Vai dar um loopzinho infinito, que eu vou logo direto aqui para a tela inteira e já vou para a apresentação. Eu acredito que já deve estar transmitindo aí a apresentação. Pode me confirmar, Pedro? Já está Sim, está aparecendo. Agora está aparecendo a tela do PowerPoint, não a apresentação. Pronto. Em si. Ah, sim. Pronto, perfeito. Pronto, ótimo. Aqui. Pronto. Bom, nosso espaço a gente denominou como Espaço IF Maker Sertão. Como disse, a equipe gestora, ela é formada por professores administrativos e hoje a equipe também é formada também por alunos do campus Petrolina. Inicialmente foi iniciado por professores e agregado demais membros, todos como sementes, né? Todos querendo germinar para essa área da cultura maker, viu uma oportunidade da gente trazer um pouco dessa cultura para dentro do campus de uma forma institucional. Surgiu essa oportunidade e aí com a ideia da gente germinar dentro para que a gente possa florescer para fora, né? Para toda a comunidade ao redor e, na verdade, a sociedade Petrolina e além, né? E contribuir com vocês que estão organizando esse belo evento, com toda as pessoas que compõem, né, a cultura maker. Tá? Então, primeiro ponto, a gente já criou a nossa logo. Ela tem esse propósito do sertão, de mostrar essa realidade, de mostrar o braçal, né? E aí a nossa equipe gestora, eu quero só fazer uma apresentação rápida, né? Nós não temos muito ainda a contribuir, a compartilhar de produções finais, mas eu quero mostrar assim, quem são as sementes, né? E o que a gente está fazendo já lá no campus. Então, estamos um pouco na expectativa de começar, mas devido a situações de pandemia e sabemos toda a questão da regulamentação orçamentária e tudo isso tem interferido um pouco no desenvolvimento, mas estamos correndo atrás para que possamos iniciar as atividades de produção de fato em breve, ainda esse ano, botar para produzir, claro que respeitando todos os protocolos de biossegurança, distanciamento social, preservando a vida sempre, né? Então, nossa equipe gestora hoje é formada pela nossa coordenadora Neves, certo? Ela é pedagoga do campus e ela está à frente da nossa coordenação. Ela fez o mestrado dela envolvendo justamente a construção de um laboratório maker. Ela e o professor Mário César, o esposo dela, também pedagogo, e professor de pedagogia do campus, certo? A nossa equipe gestora, ela é interdisciplinar mesmo, né? Temos professores
da área de música, de química, pedagogia, computação, física, música, alimentos, certo? Então, ela é bem diversificada, né? Todos são sementes que estamos apontando, germinando e apontando para diversos lugares, mas não deixando de entrelaçar para poder fazer aquela grande teia, aquela grande malha de conexão, né, para poder entrelaçar e criar, de fato, a interdisciplinaridade dentro desse ambiente, dentro dessa cultura, né, nessa nova sociedade que quer criar dentro do campus Petrolina. Tá? Os equipamentos que nós recebemos, estamos ansiosos já justamente para colocar a mão na massa, né? Todos estão na perspectiva justamente da impressora 3D, que teve uma bela apresentação agora há pouco, né? Então, fazer uso desses equipamentos, foram 4 impressoras 3D, uma de médio porte, 3 de pequeno porte, um scanner 3D, fora os demais equipamentos que vêm a contribuir, estão chegando, tem equipamentos chegando também ainda, e que queremos fazer uso desses equipamentos da melhor forma possível, levando isso sempre para o conhecimento não só do aluno, mas do próprio docente, a proposta de mostrar esse novo universo, mostrar esse novo cenário que está se construindo, né? Novas profissões, e vai envolver esses conhecimentos, né? Então, além dos recursos básicos que vão vir a contribuir, né? Tem outros equipamentos mais que não quis só encher essa apresentação, certo? E nosso espaço, estamos montando, né? E vamos entrar numa fase de teste, já estamos planejando, porque, como eu disse, a gente está numa fase de ajuste de espaço. Devido ao controle orçamentário, a gente está tentando montar o espaço de uma forma bastante adequada, certo? Mas ainda estamos em montagem, tá certo? Mas aqui é só algumas imagens apenas para registro, né, do espaço, que a gente, quando pudermos ter um acesso. Esse ambiente ainda está faltando uma mesa central redonda de reunião. Aparentemente, ela pode parecer pequena, mas ela é uma área compartilhada. Ela tem diversos ambientes, onde temos ambientes maiores, mas nesse momento a gente só está com esse registro desse ambiente, certo? Então tem um espaço de compartilhamento, iremos colocar os equipamentos para distribuir o espaço com os equipamentos para que a gente possa fazer o manuseio de forma adequada, com um controle, certo? Temos a parte aberta ao público, uma área exposta para discussão e de fato aberta para partir de matéria de construção, de material, de quebra, de conserto, né? Então, essa é uma visão básica que a gente está mostrando. Perdão, a qualidade da imagem foi uma coisa realmente de extrema urgência. Como eu disse, não tenho muitos detalhes aqui agora, mas eu, em um outro momento, prometo trazer algo mais enriquecido aqui. E aí, mas temos diversos setores, vários ambientes, uma área compartilhada de reunião, que é uma área aberta, uma mesa enorme, que vai ser justamente de socialização, quando pudermos, de fato, e em breve, se Deus quiser, iremos proporcionar. Temos uma área aberta que vem para essa outra região aqui, que é aberta ao público, e uma área de respiro mesmo, com árvores, que a gente está montando um espaço para a gente poder fazer essa ligação não só tecnológica, mas um ambiente aberto, né, algo mais natural, certo? Então foi só esse momento, esse registrozinho, para deixar claro que a gente está estamos caminhando, né? Estamos ainda meio que engatinhando, mas empolgados em começar a correr, né? A gente está com vontade de colocar a mão na massa, de fazer, de produzir, e isso não sou só eu, né? São todos que estão lá, temos o nosso propósito de nos envolver nesse projeto, certo? E é isso. Eu fico agradecido por esse espaço, levar essa ideia, esse nosso anseio, nossa vontade, poder compartilhar com todos. Quem agradece sou eu, em nome da comissão organizadora, professor Nicolas. É um prazer fazer parte desse projeto, e é bom a gente integrar um pouco os laboratórios, né? É uma oportunidade de compartilhar, gente, os mesmos equipamentos, projetos semelhantes, então é bom até a gente integrar também
os laboratórios, a gente está exatamente no mesmo estágio, está todo mundo caminhando junto, né? Então nós vamos ter as mesmas dores e quem sabe trabalhando junto fica mais suave um pouquinho essa caminhada, né? Um dá um band-aid pro outro, né, para machucar tudo e outro se machucar iguais, não é isso? Isso. Mas eu agradeço mais uma vez, professor. Parabéns pelo projeto, todo sucesso para o projeto e para o laboratório. A gente sabe o quão importante esse projeto é para toda a nossa comunidade, né? Exato. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor. Eu quero pegar até uma fala do professor Nicolas agora, vou chamar o Iago de volta também, para a gente apresentar, até a audácia, na verdade, de apresentar o Manual do Mundo. Eu quero pegar um pouquinho do que o professor Nicolas falou de sementinha, tá? De plantar a sementinha, que eu queria trazer exatamente isso do Manual do Mundo, tá? Eu acho que o mais legal deles é essa sementinha que eles vão plantando. Cada pessoa que assiste um vídeo deles, que começa a se interessar por ciência, começa a se apaixonar por qualquer área da ciência que eles trabalham, é uma sementinha que eles estão plantando que tem muitos frutos. Eu vou falar aqui daqui a pouco um pouco do pessoal do Manual do Mundo, eu vou falar alguns números, mas eu acho que o principal deles não é o número de views que ele tem, não é o número de seguidores, é principalmente a quantidade de pessoas que eles vão impactando de forma positiva, tá? Como eu falei no começo, é meio que ousadia apresentar o Manual do Mundo, mas assim, eu cheguei para uma turma, eu vou começar quebrando um pouquinho o protocolo, mas cheguei para uma turma e falei, pessoal, a gente vai ter uma palestra do Manual do Mundo, tá? Não sei se vocês conhecem, é uma aluna, professor, quem não conhece o Manual do Mundo? Tá? Uma aluna de 15 anos. Então, eu nunca tinha dado aula para ela, porque meus alunos conhecem, porque eu boto um monte de vídeo do Manual do Mundo, tem vídeo do Iberê na cozinha dele, abrindo a geladeira dele para mostrar e tal, no comecinho do canal. Então, assim, quem já está comigo há um tempo conhece mais, porque eu uso muito, mas é interessante como a gente tem alunos que estão bem novinhos ainda, com seus 14, 15 anos, já conhecem. Então, já conhecem de ciência, já veem isso de uma forma divertida, lúdica. Então, é um prazer estar aqui apresentando. Eu fiz, inclusive, questão de estar nesse horário da noite, justamente para ter esse prazer de apresentar. Eu vou começar chamando o Fernando para entrar na tela, tá? Eu estou falando assim do Manual do Mundo, mas eu queria chamar o Fernando. Falando um pouquinho sobre o Fernando, ele é físico formado pela USP, colabora com o Manual do Mundo desde 2015, tá? Ele sempre olha para o conteúdo científico e tecnológico dos materiais da produtora. Ele usa sua experiência adquirida em 8 anos atuando como professor para realizar testes, explicações, roteiros e revisões. Lembra de quase, vou até voltar esses parênteses assim, todos os vídeos do canal. Então, pessoal, qualquer dúvida, a hora de perguntar é essa. Ele adora uma gambiarra e confia demais na ciência. Eu gostei muito desse final, Fernando. Falar sobre o Manual do Mundo rapidamente, tá? Uma das maiores produtoras de entretenimento educativo do país, tá? Desde 2018 vem trabalhando, eu estava até comentando mais cedo, eu abri para ver os últimos vídeos e, pelo que eu percebo, 2, 3 vídeos por semana, tá? Muito conteúdo produzido. Tem mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais. 2 bilhões de visualizações só no seu canal do YouTube. Tá? A produtora como um todo é uma defensora da ciência para todos, apoia e participa de eventos científicos e sociais como o nosso, tá? E como a Feira de Ciência, a FEBRASE, por exemplo, tem um prêmio do Manual do Mundo, uma categoria que na última, inclusive, foi um professor colega nosso aqui, já atua em alguns projetos, a gente estava participando também. A marca atua no campo editorial também, tem 14 títulos publicados, tem mais de 180 mil unidades vendidas, tem os livros de experimentos, de ciência, bem legais. Tá? E também tem a questão de alguns produtos licenciados. E uma marca deles é que eles estão sempre testando, explorando, experimentando, e eles acreditam que essa é a forma mais eficiente e divertida de ensinar e aprender. Então eu compartilho muito dessa filosofia com o Fernando, mas para me ajudar a convidar, eu queria chamar também o Iago, tá? Eu queria compartilhar esse momento com o Iago, porque eu sei que é revigorante para a gente que é tão impactado pelo pessoal do Manual do Mundo, ter a chance de falar um pouquinho dessa experiência que a gente tem para eles. Então eu queria também chamar o Iago para compartilhar esse momento e encerrar essa apresentação, que eu já falei demais. Galera, passando a palavra para o Fernando, tá? Eu não conheço o Fernando pessoalmente, mas o Ricardo, ele foi no Manual do Mundo, não sei se o Fernando vai lembrar, levou a Foz, levou a Ender lá, e assim, só palavras boas, só emoção. A gente acredita que a gente começou com os cursos da Trezelar para realmente tornar mais divertido o aprendizado das formas mais, assim, que vocês imaginarem. A gente pega o Manual do Mundo como exemplo, a gente pega os canais, igual Cultura Financeira, que a gente gosta bastante, e com certeza o Manual do Mundo vem mudando nossa cabeça de uma forma absurda. O Ricardo, ele saiu de lá
abismado, galera, deixando as duas máquinas lá e falaram, pô, o pessoal é foda, né? Então, assim, ô Fernando, eu queria só agradecer por tudo, pelo impacto que você gera nas vidas, o impacto que você gera nas nossas vidas, nem nos nossos filhos, não. E, cara, muito obrigado. Vai com tudo, eu vou ficar para ver a palestra e eu só tenho a agradecer, cara, gratidão mesmo, viu? Fica até difícil começar a falar aqui depois de tantos elogios aí. Pessoal, acho que primeiro eu preciso agradecer aí o convite. Eu estou aqui em nome de todo mundo do Manual do Mundo, né? Eu vou até repetir um pouco da apresentação do Pedro aí, na minha apresentação, inclusive para contar um pouco quem eu sou e por que eu estou aqui, cadê o Iberê, cadê a Mai, né? Mas é muito bacana estar participando aqui do evento, a gente fica muito feliz quando a gente é convidado para esse tipo de ação. Cumprimentar o Iago aí da 3D Lab, que eles são parceiros nossos aí, todo vídeo de impressora 3D que a gente tem, vocês podem reparar lá que a 3D Lab tá aparecendo na nossa Ender lá nos nossos vídeos. A gente está com a Ender, acho que desde 2019, talvez, acho que foi 2018 ou 2019, que foi uma parceria assim fantástica. Sempre que a gente precisa de um filamento de última hora aí para imprimir alguma coisa, brota lá no Manual do Mundo, o pessoal é muito parceiro aí. Muito obrigado de todos esses elogios aí, a gente devolve tudo isso para a 3D Lab. Bom, vou sair aqui, tá? Mas tô assistindo aqui. Beleza. Aquele abraço. Obrigado, viu? Obrigado, abraço. Espero que a gente se conheça em algum momento. Com certeza a gente Falou. vai. Abraço. Bom, voltando aqui, agradecer de novo a presença, o convite para a nossa presença. A gente fica muito feliz sempre que a gente é convidado para esse tipo de evento, porque o trabalho do Manual do Mundo é um pouco, como comentaram, dessa ideia das sementes, né? A gente está ali trabalhando principalmente todo mundo vai pensar no nosso canal, né? Mas a gente está trabalhando todos os nossos produtos ali, sempre pensando em quem está tendo contato de verdade com aquilo, né? Não são só números para a gente. Deixa eu começar a apresentar minha tela aqui. Vamos lá. Acho que está rolando. Sim, acho que sim, né? Bom, então, a gente deu um nome aqui para a nossa palestra, falar um pouco sobre como o aprender pode ser mais divertido, né? Eu sou Fernando, como comentaram aí, e a gente, novamente, muito feliz de ter sido convidado aí para esse evento. Bom, normalmente a gente começa as palestras, né, explicando, né, quem sou eu, né, essa pergunta que todo mundo deve estar fazendo aí, mas eu acho que hoje essa pergunta é um pouco mais, tem uma camada a mais, né, uma pergunta um pouco diferente, que é, cadê o Iberê e cadê a Mari, né? Quando a gente fala de Manual do Mundo, é inevitável a gente pensar na imagem dos dois, porque eles que estão ali à frente da câmera, mas eu acho que um pouco da resposta que eu vou dar para essa pergunta vai caminhar ao lado da ideia do que é cultura maker, né? E eu acho que durante toda a minha apresentação aqui eu vou construindo isso para que vocês entendam um pouco do que a gente trabalha no Manual do Mundo e como a gente encara a cultura maker, tá? Então, bom, o Iberê e a Mari hoje eles são o rosto do Manual do Mundo, são desde o começo, mas hoje nós trabalhamos em 25 pessoas dentro do escritório. A gente tem uma equipe de edição, uma equipe de filmagem, de comunicação, a equipe que fica sempre olhando ali para o conteúdo dos nossos materiais diversos, e eu estou dentro dessa equipe que faz parte ali da curadoria de conteúdo do canal e da produção de roteiro, revisão, porque isso é uma coisa que a gente sempre, uma preocupação muito grande nossa, é ter certeza do que a gente está colocando nas nossas redes, nos nossos materiais, porque a gente sabe que do outro lado, aquele um inscrito, aquele um view, é uma pessoa, né? Então, é uma pessoa que está estudando, que está usando o nosso material para aprender, para resolver talvez uma prova. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente mostra, a gente tem que ter a certeza do que está fazendo e
por isso tem muita gente por trás das câmeras trabalhando nisso, e uma dessas pessoas sou eu. E aí, quem sou eu de verdade, né? Eu pus a minha foto, eu não deveria ter posto minha foto, já que eu estou em vídeo aqui, não sei onde eu estou mais bonito, mas enfim. Eu sou o Fernando Souza, eu sou físico, formado pela Universidade de São Paulo. Eu atuo como professor do ensino básico há 8 anos já. Ainda atuo, além do Manual do Mundo, ainda reservo um dia da semana ali para a sala de aula, porque eu acho importante a gente manter esse contato direto com os alunos, porque às vezes o mundo virtual, a gente tem visto isso forçadamente no último ano, afasta um pouco a gente do presencial da sala de aula, né, dos olhares, de entender de verdade, e às vezes a gente acaba ficando encastelado, né, no que a gente está passando, e por isso eu gosto ainda de me manter em contato com a sala de aula. Eu acho que, no final das contas, isso ajuda bastante no trabalho que eu desenvolvo no Manual do Mundo. E falando diretamente do Manual do Mundo, eu estou no Manual do Mundo desde 2015. A minha entrada no Manual do Mundo foi curiosa. O Iberê, durante muito tempo, morou muito próximo à USP, e aí eu assisti os vídeos do Manual do Mundo desde sempre, e em alguns vídeos eu olhava e falava, nossa, eu acho que eu conheço essa rua, essa praça, essa loja, e eu comecei a sacar que a gente morava próximo, e aí um dia eu falei, eu vou mandar uma DM no Twitter pro Iberê, e eu mandei, e aí ele me respondeu, eu falei que era professor de física e tal, que eu tinha uma marcenaria, construí algumas coisas, ele me convidou para ir no Manual do Mundo, e aí isso foi no finalzinho de 2014, e aí desde esse momento eu estou trabalhando com o manual. Comecei com uma consultoria com aulas ali de física para o Iberê, depois eu entrei na produção, e aí entrei em roteiro, testes e tudo mais. Hoje, acho que a minha função dentro do Manual do Mundo é resumida com a consultoria científica, que é justamente olhar para esses produtos da produtora, com esse olhar cuidadoso do conteúdo, se as coisas estão corretas, e eu acho que vai um pouco além da parte científica, como eu sou físico, eu sou licenciado, então eu fiz grande parte do curso voltado à matéria de pedagogia, então a gente tem essa grande preocupação também no Manual do Mundo, então eu estou ali dentro com esse olhar, e aí esse sou eu, então, que está vindo aqui falar para vocês do Manual do Mundo um pouquinho. Quando a gente pensa assim, no início dessa apresentação, até comentaram que ousadia seria apresentar o Manual do Mundo, mas eu não sei se é para tanto assim. Acho que é sempre bom a gente contar um pouco, porque o Manual do Mundo realmente atinge muitas pessoas, mas a gente pretende atingir muitas mais, e conseguir que essas pessoas que a gente atinge já hoje em dia compartilhem o nosso conteúdo e façam o nosso trabalho chegar a mais pessoas, porque no fim das contas é o que a gente quer quando a gente está produzindo os nossos diversos materiais ali. O Manual do Mundo começou em 2008, ele foi uma iniciativa da Mari e do Iberê, apesar do Iberê estar à frente da câmera, a Mari que está comandando ali tudo. Eles começaram super pequenos, pegando câmera emprestada para gravar, e a ideia deles era que o Manual do Mundo fosse um portal, como se fosse um site, que você pudesse entrar ali e pesquisar coisas do seu dia a dia, tutoriais para facilitar a sua vida, dicas de coisas para você fazer em casa. No primeiro momento, a ideia não era seguir um rumo ali da ciência, da tecnologia, era uma coisa para explicar o mundo, né, do jeito mais simples possível, de você ter o seu cotidiano ali e entender mais sobre o seu cotidiano. Isso começou, eles começaram a gravar vídeos. Aqui eu tenho o primeiro vídeo, eu coloquei aqui como fazer a multiplicação sem tabuada. Ele tem 1.200.000 views hoje em dia. É um truque aí de cruzar algumas linhas. Esse foi o primeiro vídeo postado pelo canal, lá em 2008, e aconteceu com o Manual do Mundo em relação à ciência, o que mais para frente veio acontecer justamente com a cultura maker que eu estou
vindo aqui para contar um pouco para vocês. No início, a ideia não era seguir com as experiências, mas em algum momento isso ficou mais forte, porque as pessoas começaram a assistir mais isso. Existiu uma parceria do Manual do Mundo com um blog, onde esse blog era a época dos blogs, né? Os blogs estavam bombando, esses blogs estavam compartilhando os vídeos, então isso foi crescendo muito, e a gente sempre teve muito a parceria dos professores, que fazem o nosso conteúdo chegar dentro das salas de aulas e impactar os alunos. Muitas vezes o aluno pode não conhecer de casa, mas o professor vai usar esse vídeo em alguma aula, e isso é uma grande maneira de amplificar o que a gente trabalha. E aí o Manual do Mundo tomou essa cara da ciência, né, com as experiências e tudo mais. E durante muitos anos esse foi o grande mote do Manual do Mundo. O Manual do Mundo sempre foi reconhecido como um canal de ciência, como as experiências, o Iberê vai fazer alguma experiência de química, o Iberê vai fazer alguma experiência de física. E hoje em dia, eu tenho aqui, que a gente, inclusive, eu achei bacana no começo da apresentação, que o pessoal falou dos números, e que os números, na verdade, eu coloquei eles aqui porque eu queria justamente comentar que, para a gente, esses números significam que a gente está atingindo essas pessoas, né? Então, os números em si, eles são grandes, são significativos, mas a gente está sempre preocupado que cada número desse é uma pessoa que está consumindo nosso conteúdo, é um professor que está usando esse conteúdo na sala de aula, então a gente tem que estar sempre muito atento a tudo. Então hoje o Manual do Mundo, como que a gente define o Manual do Mundo, né? Muita gente pensa no Manual do Mundo como um canal do YouTube, mas hoje nós consideramos o Manual do Mundo uma produtora de conteúdo de entretenimento educativo. Então a gente vai aliar o entretenimento com a educação em diversos produtos. O canal do YouTube é ainda o que que o pessoal mais reconhece a gente, só que nós temos os livros como comentário e as outras redes sociais, o nosso site, inclusive, que ele tem diversos artigos sobre os experimentos. Então, hoje o Manual do Mundo é uma produtora de conteúdo de entretenimento e educação. E, durante esse tempo todo, aí, essa trajetória que fez a gente estar caminhando ali dentro do mundo da ciência, a gente começou a trilhar alguns outros caminhos, a brincar um pouco por outros lugares, que foi quando a gente começou a trabalhar um pouco sobre a cultura maker, né? Como que a cultura maker e o Manual do Mundo começam a se relacionar ali dentro da história? Para vocês terem uma noção, a primeira vez que a gente usou um Arduino foi num vídeo do Motor Estrela. A gente tem uma série no canal que a gente vai fazendo motores, e a cada motor que a gente faz, a gente promete um próximo motor, sempre com uma linha um avanço tecnológico, né? A gente começou com um motor de solenoide, que era uma única bobina com pistão. A gente foi para um motor V8, que na época era muito difícil de encontrar esse modelo na internet. Eram 8 pistões que iam ali virando o virabrequim. E aí a gente chegou a uma promessa, que foi na época um passo um pouco maior que a perna para a gente, que foi um motor Estrela, né? Que é aquele motor, o modelo que fica na frente dos aviões, né, mais antigos e tal. E a gente teve um grande desafio tecnológico ali na nossa frente para conseguir resolver aquela promessa que a gente tinha, né? Existiam pessoas esperando aquilo e muitas pessoas cobrando a gente que aquele vídeo fosse ao ar logo. E aí foi que o Arduino surgiu no Manual do Mundo. Eu que estava testando esse vídeo, eu nunca tinha mexido com Arduino. Eu programo por conta da faculdade de física, a gente acaba tendo muita programação. Eu já tinha trabalhado com aulas de robótica, mas usando sucata nos meus trabalhos de escola, mas a gente nunca tinha colocado a mão no Arduino e a gente teve que ter contato com aquilo justamente para resolver um problema. E eu acho que isso é muito simbólico dentro do que é a cultura maker, porque quase sempre agir como maker,
encontrar na tecnologia uma solução está aliado a resolver um problema que é quase um impasse, né? Você tem uma coisa ali na sua mão, um problema que você precisa resolver, e muitas vezes a solução mais adequada vai partir para esse lado da tecnologia. Então, essa foi a primeira vez que o Arduino apareceu no Manual do Mundo. A gente fez até uma brincadeira na época, que o Arduino, você compra ele fica um tempo parado na sua gaveta até você usar a primeira vez, e foi mais ou menos o que aconteceu. O Arduino, inclusive, era meu, que eu tinha nas minhas coisas aqui, nunca tinha usado, e a gente conseguiu fazer, e o motor funcionou graças ao Arduino, que a gente fez um comando ali, como se fosse um comando de válvulas eletrônico. E aí isso ficou no nosso radar. A ideia da cultura maker estava o maker, até tentaram traduzir esse termo, não fez muito sucesso, do fazedor, e isso foi aumentando muito, até que em 2019 a gente recebeu um convite do YouTube para desenvolver uma playlist educativa. Essa playlist educativa é um formato como se fosse um curso, né? Ele está dentro do YouTube. A gente desenvolveu esse curso em mais de 30 aulas, e foi lançado isso em 2019. E quando esse curso foi lançado, a gente teve que correr atrás de muita coisa ali dentro do Manual do Mundo, e isso ajudou muito a gente a entender como que a cultura maker vai conseguir deslanchar, né? Como que isso vai conseguir, de fato, ser aplicado dentro das salas de aula, dentro dos pequenos negócios, dentro dos laboratórios makers. Porque a gente tinha um curso ali para fazer, a gente dominava um pouco desse assunto, mas a gente era o Manual do Mundo e precisava explicar isso de um jeito bacana, e foram 36 vídeos, eu coloquei mais de 30, porque eu não tinha certeza, que a nossa playlist tem um teaser, então eu fiquei na dúvida, mas eu acho que são 35 vídeos que a gente trabalhou os conteúdos makers, né? E aí a gente fica falando muito maker, o que é maker? A gente tem até essa ilustração que ficou bem famosa ali dentro da identidade visual da série, que é um blueprint, né? Aquelas plantas que todo mundo já viu em algum desenho, algum filme. E eles dos desenhos aqui dão até algumas dicas, foi o Iberê que fez mesmo, algumas dicas sobre quais são as coisas que a gente usa na cultura maker, né? Num laboratório maker. Nesse curso, a gente abordou desde as ferramentas básicas que qualquer marcenaria, qualquer pessoa pode ter em casa. A gente passou pelos conceitos de eletricidade e eletrônica. Isso, a gente recebeu um feedback muito grande das escolas, porque esse é um conteúdo curricular dos ensinos médios, né? A gente está, em geral, isso é visto no final do ensino médio, a eletricidade. Então, muita gente usou o nosso vídeo sobre corrente elétrica, sobre tensão, em aulas de física. Então, a gente trabalhou com eletricidade, com eletrônica. A eletrônica já é uma área um pouco mais complexa, né, para aquele aluno, para aquele professor que não teve uma formação técnica na universidade ou em cursos técnicos específicos. Então, a gente tomou muito cuidado para trabalhar esse tema dentro do canal. A gente tem um vídeo que explica as funções de cada componente eletrônico. E aí a gente partiu para o Arduino, para impressão 3D e para o corte a laser. Aí eu queria falar um pouco dessas coisas, porque em geral, quando a gente pensa no laboratório maker, quando a gente pensa na cultura maker e nas soluções maker, são esses 3 últimos itens que vão bater aqui na nossa cabeça. O Arduino, a impressão 3D, o corte a laser é uma coisa mais custosa, um equipamento pesado, grande, faz sujeira, fumaça, ele é menos difundido, mas o Arduino é a impressora 3D. De fato, são tecnologias assim incríveis para a gente estar usando dentro dos laboratórios maker, só que é bastante importante a gente pensar que a ideia do maker, a possibilidade de ser maker vem antes disso. Então, é legal a gente começar com o que a gente tem, sabe? Os nossos primeiros vídeos eram vídeos sobre dicas de marcenaria, como construir algumas coisas, porque isso também faz parte do ser maker, né? E é isso um pouco que eu quero falar no meu próximo slide aqui. Quem são os makers, né? Deixa eu só tomar um gole d'água aqui.
Minha garganta já está me traindo aqui. Quem são os makers? Porque aquela brincadeira que veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, os makers vieram antes da cultura maker. E com certeza muita gente que está assistindo aqui, muitos parentes de vocês, avós, pais, tios, mães, têm essa cultura de colocar a mão na massa e de resolver, né, de construir com o que tem ali à disposição. E isso é muito do que é o maker. A gente tem atrelado a ideia do maker um pouco não, na verdade, muito sobre a tecnologia, só que a gente não pode esquecer o que é, na essência, isso. O maker vai ser uma pessoa que ele vai encontrar soluções. E daqui a pouco a gente fala em que tipo de soluções são essas e que tipo de problemas são esses, né? Mas a ideia é encontrar essas soluções, desenvolver ferramentas e, principalmente, eu acho que é muito importante isso, explorar com os recursos disponíveis. Muitas vezes a gente fica ali travado, eu gostaria muito de ter um equipamento que eu não tenho, uma ferramenta que eu não tenho, então eu não vou desenvolver esse projeto que eu tenho aqui na minha mente, porque eu não tenho as ferramentas adequadas. Logicamente, existem situações que isso é realmente verdade, que a gente não consegue, mas existem outras que talvez a gente dá um passo para trás e tentar entender uma outra solução com as ferramentas que a gente tem seja mais interessante. No Manual do Mundo a gente toma muito cuidado com isso, porque, como comentaram inclusive na nossa apresentação, o Manual do Mundo começou na cozinha do Iberê da Mari, com as ferramentas super básicas e com o crescimento do canal, todas as parcerias, enfim, a nossa oficina foi virando uma super oficina. Hoje, se você comparar a imagem do painel do Manual do Mundo de hoje em dia com o painel de muito tempo atrás, a gente não tem nem espaço para pendurar com muitas coisas agora, porque aquela parede foi sendo tomada. Inclusive, é um grande personagem do canal, né? O Manual do Mundo é muito reconhecido pela Mari, pelo Iberê e pelo painel. E aí a gente, sempre que vai fazer algum conteúdo, a gente pensa, né? Será que vale a pena a gente usar tudo que nós temos em mãos? Ou é melhor a gente pensar o que o público tem, o que o grande público vai ter? Então, é um grande desafio que, às vezes, a gente falha, porque é muito difícil, quando você tem todos os recursos, você lembrar disso, mas é uma das nossas missões, é um dos nossos maiores trabalhos dentro da produtora, é lembrar disso na hora de fazer, e a gente gosta muito de lembrar o nosso público sobre isso, né? Que sempre dá para fazer alguma coisa com os recursos de principalmente pensando em ferramentas, né? Que a gente tem em materiais. E aí eu entro num próximo item que é fundamental e combina muito com o que o pessoal estava falando na apresentação anterior à minha, sobre colaborar. A Cultura Maker, a grande marca para mim, assim, é a colaboração. Um maker, ele vai sempre estar disposto a ajudar uma outra pessoa, a compartilhar o conhecimento que ele adquiriu, a ajudar alguém a aprender uma coisa nova, a colocar tudo que ele sabe à disposição de resolver um problema que uma outra pessoa precisa. Os espaços makers eu vou comentar sobre eles nos próximos slides, eles são muito importantes por isso, mas hoje em dia a gente tem uma grande ferramenta na nossa mão que tem salvado a nossa vida aí nos últimos tempos, por conta da pandemia, que são as comunidades nas redes sociais. A gente tem a possibilidade de conhecer muita gente, conversar com muita gente diferente, ter acesso a lugares, a espaços, a conhecimentos que antes eles estavam guardados a muitas chaves. Então, o colaborar e o compartilhar, ele tem esse peso super grande dentro da cultura maker, e isso tudo é muito beneficiado pela tecnologia que a gente tem à disposição hoje em dia. A tecnologia que promove a cultura maker é a mesma tecnologia que os makers vão promover com as ações deles, né? Então, por isso que é um movimento que cresce tanto, que é tão intenso. Lá em 2019, quando o Manual do Mundo começou, o Manual Maker, isso ainda era uma coisa, essa ideia, as escolas já tinham os espaços de robótica, os professores aqui do IF vão lembrar, quando a gente começou a ter as salas de informática ali nos anos 90,
e esses espaços eles foram mudando conforme o tempo foi passando, e as necessidades e os conhecimentos dos alunos que vão ingressando no sistema de ensino, e a gente já tinha muito contato com a ideia da sala de informática, a ideia de robótica, e essa cultura maker, essa ideia do compartilhar, ela vem muito atrelada à ideia da internet. Então a gente pode brincar que os makers já existem há muito tempo, antes da cultura maker existir. Isso de fato é verdade quando a gente pensa nessa ideia de fazer, de resolver, de colocar a mão na massa. Só que a cultura maker está muito baseada nessa ideia do compartilhar, e isso tem muito a ver com o nosso mundo digital, com a revolução da informação que a gente vive a todo momento. Então, essa ideia de buscar em lugares que antes eram inacessíveis, ela está sempre ligada com a cultura maker, não tem como a gente fugir. Inclusive, é ela que permitiu que eu estivesse aqui falando com vocês, porque foi assim que o Manual do Mundo começou a ser reconhecido como uma referência maker, porque a gente conseguiu fazer esse compartilhamento e que, de alguma maneira, vocês consumiram aqueles vídeos e começaram a entender o Manual do Mundo como, de fato, um canal, uma produtora maker, né? Então, isso de compartilhar é muito importante. Isso quebra uma expectativa que muita gente tem, e principalmente uma galera que estava acostumada a uma dinâmica mais industrial. Quando você pensa nas patentes, e eu vou desenvolver um produto, e vou achar uma solução, e eu quero guardar isso para mim, porque talvez se eu divulgar isso, eu vou acabar perdendo um pouco do poder que eu tenho sobre essa coisa que eu consegui inventar, e isso, de verdade, não vai existir dentro da cultura maker, porque a ideia é que você compartilhe, que as soluções vão crescendo, e que você trabalhe juntamente com outras pessoas dentro e em cima do mesmo problema. E aí que entra esse último tópico que eu queria falar, que é a função social, né, da tecnologia. A tecnologia em si, ela não é boa e nem ruim, né? Ela simplesmente existe, ela está ali. Eu acho que o que a gente faz com ela que vai dar essas características boas ou ruins para ela. Então, a ferramenta é uma coisa, você ter esse acesso, você conhecer os sites, conhecer os lugares, é o primeiro passo. O próximo passo é você usar isso de uma maneira que seja importante para aquela comunidade que você está inserido, que seja importante para resolver o problema daquelas pessoas que estão ali com você, que fazem parte do seu grupo, que estão dividindo aqueles problemas com vocês. Então, isso é uma maneira da gente encarar a cultura maker, quem são os makers e como que isso se estrutura, né? Existem várias maneiras da gente olhar esse tipo de termo, né? Inclusive é um termo que vem do inglês, então muita gente já não vai ter essa familiaridade, já existe uma barreira, por isso que é sempre importante estar disposto a explicar, a ter diálogo, a trazer essas pessoas para mais perto, para, usando os recursos disponíveis, conseguir compartilhar e desenvolver o conhecimento. E aí eu entro na importância dos espaços maker, né, dos laboratórios, como esse evento está aqui difundindo a inauguração desses espaços. Isso é muito bacana porque, apesar da internet hoje em dia ser um espaço, né, um espaço que nós vamos, a gente entra na internet como vai a algum local, né, a gente está ali, a gente tem interações sociais, é um lugar de socialização. Só que existe sempre a barreira do contato físico, né? E é nesse momento que os espaços físicos são importantes. Que eu posso estar compartilhando e tirando dúvidas com uma pessoa, independente de onde ela estiver no mundo. Só que existem problemas, existem questões que eu preciso de uma mão ali, de alguém, para me ajudar a resolver. Então, isso, só o espaço, só os laboratórios podem fornecer para a gente, porque a gente precisa de um lugar
que essas pessoas tenham acesso principalmente à tecnologia. Infelizmente, ainda existem barreiras financeiras grandes para alguns tipos de ferramenta. Nos últimos tempos, a impressão 3D, por exemplo, vem ficando cada vez mais acessível. O pessoal da 3D Lab, que inclusive falou aqui antes, eles trazem impressoras para o Brasil a preços muito legais. Quando eu entrei na faculdade, sei lá, há 12 anos atrás, eu fiquei abismado que eu sabia que o pessoal da engenharia politécnica tinha uma impressora 3D, e eu fiquei, meu Deus, eles têm uma impressora 3D, e hoje as impressoras 3D estão nas casas das pessoas. Logicamente que a gente não pode considerar, dada todas as realidades que a gente tem, um momento terrível que a gente vem passando financeiro e de tudo mais no país, que isso é uma tecnologia, não dá para a gente cravar, né, que é uma tecnologia acessível, mas os espaços maker estão aí para fazer com que isso chegue às pessoas que não podem ter isso dentro das próprias casas, né? Então, você tem um espaço que você pode ter acesso a uma impressora 3D, a algumas ferramentas. Isso é maravilhoso, porque isso elimina algumas das barreiras, né? Eu acho que eliminar barreira é a grande característica dos espaços makers, é colocar as pessoas que antes não tinham as condições, que elas estavam ali, quando eu falei de conseguir resolver o problema com as ferramentas que tem à mão, é colocá-las num degrau mais alto de falar, olha, agora você tem mais acesso, você tem mais possibilidades, e isso faz com que as ideias possam acontecer, porque ideias a gente tem milhares, né? Você pensa em várias maneiras de resolver os problemas, só que é sempre muito difícil fazer isso acontecer, e a tecnologia desses espaços vai estar ajudando isso. Aqui tem um item que eu destaquei, que é a segurança, porque isso é uma questão bastante relevante, acho que é importante a gente falar, principalmente quando a gente está falando de crianças, adolescentes até mais novos, quando eles não têm o hábito de mexer em máquinas e maquinários, que não é uma coisa perigosa, né? Não quero aqui também levantar a bola de que existe um grande perigo, né, dos espaços makers, mas justamente o contrário. Ter um espaço onde você tem pessoas que já estão mais familiarizadas com as tecnologias, isso ajuda muito, muito, muito nas questões de segurança, e essa segurança não é só uma questão física de se machucar, é uma segurança de ter segurança de mexer e de tentar e de apertar e de ver o que acontece, porque essa segurança, quando você está sozinho, é muito diferente de quando você tem alguém que pode te auxiliar e te ajudar ali a experimentar as coisas, né? E aí, de novo, eu falo da colaboração, porque eu acho que a gente não pode esquecer isso. E o último item da aproximação da comunidade. Os espaços makers, quando a gente diz que ele está ali para reunir as pessoas, essa tem que ser a máxima e a verdade sobre aquele espaço. Ele pode estar dentro de uma universidade, dentro de uma escola, enfim, onde ele vai estar, mas, essencialmente, ele deveria atender a qualquer um que precisasse e que gostaria de entrar ali para poder resolver algum problema, experimentar alguma coisa nova e tentar mexer com alguma tecnologia que despertou interesse nele, né? Então, a ideia dos espaços makers é essa, é aproximar, dar acesso, dar segurança e promover sempre a colaboração. Comentaram na apresentação anterior aqui que a pandemia ainda impede a gente de ter efetivamente esses espaços, e isso realmente é um problema que acabou segurando muitas iniciativas durante o último ano e meio, aí, talvez um pouco até mais, e agora a gente tem que confiar que as coisas estão, de alguma medida, melhorando, né, e retomando essas ideias, esse planejamento, para quando tudo estiver melhor e a gente ter as condições de começar, de fato, fazer esses espaços acontecer. Então, acho que não é ficar preocupado que ainda não está funcionando, ou que a estrutura ainda não está toda pronta, porque existir o espaço e existir a vontade é o principal ali dentro de um espaço maker, tá? Isso acho que é muito importante de a gente falar. Aí eu venho aqui fazer uma pergunta que talvez muita gente está pensando, né?
às vezes muita gente está tendo contato com essa ideia nesses últimos dias de palestra. Qual que é o problema que um maker resolve, né? Que tipo de problema que eu consigo resolver? E aí a resposta é aquele problema que precisa ser resolvido. A gente não pode pensar na cultura maker, na ideia do maker, no problema que a gente vai explorar, sempre voltado só para tecnologia. A gente tem que pensar sempre um pouco além disso, né? Os problemas que um maker pode resolver, eles podem estar fora da escola, eles podem estar fora do laboratório, eles podem ser resolvidos, às vezes, com uma ideia de mudar um processo, e não necessariamente existe uma coisa física, mas nesses ambientes existem compartilhamento de ideias, então isso tudo promove muito o nascimento de respostas para problemas que às vezes não estão no radar da tecnologia, né? Mas a gente não pode deixar de falar que, de fato, sim, o maker vai acabar resolvendo problemas que antes estavam na mão da indústria. Como que a gente pode pensar nisso, né? Antigamente, existiam muitos processos que você tem um pequeno negócio que é desenvolver uma peça específica de plástico. Como que isso era feito antigamente? Você vai ter que achar alguém que vai desenvolver um molde, que vai fazer uma injeção, e isso custa muito caro você conseguir fazer um molde. Às vezes você não tem certeza sobre aquela peça, ou quando você tem certeza, você precisa de uma quantidade muito grande. Então, vários empecilhos estavam no caminho. E quando a gente muda essa lógica, né, a gente tira do espaço industrial as ferramentas e coloca isso na nossa mão, a gente abre caminhos diferentes. Então, a impressão 3D está aí para ajudar na odontologia, como comentaram, em pequenos reparos na sua casa, em não precisar mais comprar a alça de um produto seu que quebrou e você poder imprimir. E isso tudo é uma maneira de mudar o foco de quem estava ali no centro disso, né? A gente tem hoje nas nossas mãos a possibilidade de resolver problemas com ferramentas que antes simplesmente estavam na mão só da indústria. Então, e por que isso funciona, né? Eu estou comparando a impressora 3D com uma máquina de injeção industrial? Não, eu não estou, porque o maker ele não quer escalar isso, pelo menos não num primeiro momento, com aquilo que ele tem em mãos. Ele está querendo provar um conceito, uma ideia, resolver um problema pontual e dar o pontapé inicial. Logicamente que eu não consigo abrir uma fábrica e imprimir tudo na impressora 3D e fazer tudo, e fazer peças super resistentes. Isso não vai existir. A gente não pode ser não pensar nisso. A gente precisa ser justo com isso. A ideia do maker é pegar e fazer coisas em escalas menores, é conseguir dar as primeiras soluções e facilitar isso. É você poder testar uma peça, deu errado, vou descartar, eu vou fazer outra. E isso fomenta e melhora muitos produtos. Hoje em dia a gente tem no Manual do Mundo o quadro Bora Ver, né, que a gente tem contato com várias indústrias e várias empresas. Algumas procuram a gente, outras a gente vai atrás. E, por coincidência, sou eu que faço esses roteiros, e a gente sempre vai entrevistar, né, os responsáveis pelas indústrias, e às vezes a gente fica até surpreso de onde essas tecnologias, como a impressão 3D, estão inseridas em processos que a gente não imagina. A gente não imagina que uma empresa super grande, que tem fábricas em vários estados do país, vai resolver um problema com uma impressora 3D, e isso de fato acontece. A gente está rodando agora no canal uma série Super Maker, uma evolução um pouco do Manual Maker, mas é uma pegada um pouco diferente, em parceria com a Petrobras, e a Petrobras usa impressão 3D em equipamentos que vão para a plataforma de petróleo, sabe? A Petrobras está fazendo isso, e é uma coisa que a gente consegue também fazer nas nossas casas. Isso é muito impressionante e é até em certo ponto revolucionário a gente entender de fato as possibilidades e também os limites, né? Lembrar que a escala
é uma coisa muito diferente do que resolver os problemas que a gente tem em casa ali, na nossa mão, mais próximo da gente. Aí vem uma grande pergunta aqui, né? Como capacitar as pessoas para isso? Porque eu tenho certeza que quem já está propenso a gostar desse tipo de coisa quer começar a fazer, mas fica com aquele medo, mas eu não sei usar uma ferramenta, eu não sei fazer uma modelagem 3D, eu não sei programar. Como que a gente capacita as pessoas para que isso se torne realidade, né? E aí eu respondi essa pergunta aqui agindo como um maker. Eu acho que o bacana de tudo isso que a gente está falando é que é cíclico. As nossas respostas vão estar sempre caindo na ideia da colaboração. Quando a gente está atuando ali como maker, está compartilhando e está dentro desses espaços, a gente promove o contato com pessoas que estão em níveis de domínio tecnológico diferentes. Então, vocês estão dentro do Instituto Federal e com certeza tem um pessoal que manja demais de programação, demais de modelagem para a parte de mecânica. E isso é incrível, a gente poder ter um espaço que essas pessoas vão conseguir compartilhar esse conhecimento e essa capacitação vem daí. Logicamente, existem cursos que você pode fazer, hoje na internet existem vários deles. O Manual Maker, que ele é aberto para quem, eu não sei se eu enfatizei isso, ele é um curso totalmente grátis, você pode entrar lá, está nessa playlist do YouTube, são 30 e tantas aulas, lógico que você não vai sair um expert em tudo aquilo, mas a ideia do Maker também não é ser um grande especialista nas coisas já de começo, é ter a coragem, ter a segurança que eu comentei antes de poder fazer. E a internet está aí, a colaboração dos outros está aí, e ter a coragem de perguntar, de assumir que às vezes tem alguma coisa que você não sabe, isso às vezes é muito difícil. Dentro do ambiente acadêmico, como a gente está falando do Instituto Federal, eu acho que muita gente vai entender e concordar que às vezes é muito difícil você assumir que precisa de ajuda, que tem alguma coisa, algum conteúdo que você não domina totalmente. Isso vai muito em como os ambientes acadêmicos são, né? Eu, durante muito tempo, estava ali dentro da Universidade de São Paulo e lá existe muito essa cultura de eu não posso expor alguma coisa que eu não conheço ou que eu não sei totalmente, e às vezes é muito difícil você ter essa liberdade com você mesmo de pedir ajuda, e eu digo que ela é fundamental e necessária, assim, porque é ela que vai conseguir fazer com que você hoje tirou uma dúvida com alguém e amanhã você vai tirar de outra pessoa. A ideia das sementes, né, da multiplicação, isso é fundamental e é o que o Maker vai tá promovendo. E aí entra nessa ideia da pesquisa e da colaboração. Na colaboração, já falei muito aqui, a ideia da pesquisa é um pouco mais livre do que a pesquisa no ambiente acadêmico. A ideia da pesquisa aqui, lógico que também vai para esse lado de pesquisa acadêmica, com várias necessidades que só a academia impõe para a gente, mas também vai para o pesquisar na internet, às vezes quebrar um pouco aquele medo que a gente tem, putz, mas está na internet, mas será que isso é verdade? E como que eu vou fazer? Uma grande vantagem da internet é que existem muitas fontes, e procurar isso em vários lugares, procurar